Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo, do canal Prof. Rodrimelo Física e Química, e hoje é a correção dos exercícios da aula do dia 13/4, na Química 1, para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá então. Vocês receberam uma lista de exercício na aula passada e vamos fazer a correção então passo a passo das questões que vocês já têm aí no seu caderno. Vamos lá. Estamos falando de matéria, misturas e separação de misturas. Então a primeira questão fala: para cada um dos sistemas abaixo, faça um esquema de separação de misturas mostrando os processos executados em cada uma das etapas. Nós temos duas misturas, na A e na B. Primeiro, na letra A, temos água, sal e areia. Imagine que você misturou tudo num recipiente, água, sal e areia. Vamos pegar aqui a nossa canetinha para fazer as marcações. Então nós misturamos água com sal e areia. O que acontece? Nós podemos observar então aqui a resolução, resolvendo a letra A. Água com sal e areia. A água dissolve o sal. Logo, podemos usar uma mangueira e sugar a água por um processo chamado sifonação. Separamos a areia da água e do sal. Depois, a gente utilizaria um processo de destilação para separar a água do sal. Olha aqui a figura. Se no recipiente nós temos água, sal e areia, a água e o sal vão estar unidos, porque a água dissolve o sal, ficando a areia. Usando uma mangueirinha, você suga toda a água, ficando somente a areia. Porém, essa água que foi sugada pelo processo de sifonação é uma água que contém sal. Como você pode separar esse sal da água? Adicionando num balão de vidro, num destilador, através do processo de condensação, você tira a água, você purifica a água. Então, usaria-se a sifonação e depois a destilação. Já na letra B, nós temos álcool, óleo e acetona. São líquidos, álcool, óleo e acetona. O que acontece? Álcool, óleo e acetona estão misturados. Porém, a gente observa que, por decantação, dá para separar o álcool e a acetona do óleo. Aqui tem um funil de decantação. Então nós vamos ter o líquido mais denso no fundo, o líquido menos denso em cima. A água vai se misturar, ou melhor, o álcool vai se misturar com a acetona. E nós podemos então retirar o álcool e a acetona, deixando apenas o óleo. Depois, de novo usando o processo da destilação, colocamos no balão de destilação o álcool e a acetona. Pelos pontos de ebulição, pontos de fervura, que são diferentes entre o álcool e a acetona, nós retiramos uma fração depois a outra. Então aqui nessa letra B, nós utilizamos a decantação e depois utilizamos a destilação. Vamos lá para a questão 2. Para se separarem os componentes de uma mistura heterogênea formada por um líquido e um sólido, deve-se fazer uma heterogênea. Eu quero separar componentes de uma mistura heterogênea. Eu vou usar destilação, catação, condensação, destilação fracionada ou uma filtração simples. Resolvendo então, podemos utilizar diferentes tipos de métodos e procedimentos para realizar a separação dessas fases, sendo mais comum, no caso de líquidos com sólidos, o processo de filtração. Por isso, o mais recomendável é a filtração, letra E. Observe aqui no esquema, nós temos aqui líquido e sólido. Para separar os dois, usamos então um filtro. Essa é a maneira mais correta para fazer essa separação. Questão 3. A queima da gasolina, a sublimação da naftalina, o enferrujamento do prego e o derretimento de um bloco de gelo são, respectivamente, fenômenos
O que o exercício quer saber? Se os fenômenos aqui assinalados são químicos ou físicos. Aqui nós temos as opções para assinalar. Então vamos lá. Vamos resolver essa questão. Queimar gasolina é um processo químico. A queima é um fenômeno químico. Sublimação da naftalina é a naftalina evaporar. Ela passa da fase sólida diretamente para a fase líquida, mas ela continua sendo naftalina. Passa da fase sólida para a fase gasosa, sem passar pela fase líquida. E isso é um processo físico. Sublimação é um processo físico. É do sólido para o gasoso. O enferrujamento do prego é um fenômeno químico. O enferrujar é um fenômeno químico. E o derretimento de um bloco de gelo é um fenômeno físico, porque gelo, sendo água sólida, passou a ser água líquida, continua sendo água. Então nós temos aqui como a letra A a alternativa correta nessa questão. Químico, físico, químico, físico. Observe aqui que nós temos nessa imagem uma lata que ela enferrujou e amassou. O enferrujar é um fenômeno químico. E o amassar a lata? O amassar é um fenômeno físico. Aqui nós temos representações de fenômenos físicos, como o derretimento do gelo, fenômenos químicos, como a queima de um papel, ou também existem os fenômenos biológicos. Questão 4 agora. A alternativa que apresenta um fenômeno físico é: qual desses processos aqui é um fenômeno físico? Laminação do aço, revelação de uma fotografia, queima dos fogos de artifício, combustão da gasolina, amadurecimento de frutas. Aqui é um fenômeno físico, é aquela em que a natureza da matéria não é alterada, ele continua sendo o mesmo material. Pode ser processado, mas continua o mesmo material. Então, tornar o aço em lâminas, fazer lâminas de aço, é um fenômeno físico. Portanto, a letra A é a alternativa correta. Observe aqui um rolo de aço sendo moldado em lâminas. Continua sendo aço. Os demais processos que tem aqui, revelação da fotografia, a queima de fogos, a combustão, o amadurecimento de frutas, são fenômenos químicos. Questão 5. Pode-se citar como exemplo de sistema homogêneo uma mistura de... E aí nós temos as opções: vapor de água e gás nitrogênio, água e mercúrio, gelo e uma solução de água e sal, areia e gasolina, óleo e soluções aquosas. Se vocês observarem, mercúrio é um líquido, mas é um metal, é bem visível. Gelo, sólido, areia e óleo são substâncias mais visíveis. Agora, vapor d'água e gás nitrogênio são dois gases. E aí, observem na imagem que o ar atmosférico é uma composição de gases, você não consegue identificar a olho nu. Dentro de um bujão de gás temos gases, também não dá para identificar. E resolvendo a questão, então, misturas gasosas são misturas homogêneas. Nesse caso, a alternativa correta é a letra A. Misturas gasosas como o vapor d'água e o gás nitrogênio. E essa questão já serve também para essa seguinte. Olha a questão 6. Sabendo-se que toda mistura gasosa é homogênea, qual das misturas é homogênea? Areia com ar, gás carbônico com oxigênio, oxigênio com gasolina, gás carbônico com gasolina ou gás carbônico com refrigerante. Eu tenho gás carbônico, que é CO2, que se espalha no ar. São gases. Então, misturas gasosas, novamente, são misturas homogêneas. Se as misturas gasosas são homogêneas, qual delas é uma mistura homogênea? A letra B. A letra B é o gás carbônico e o oxigênio, que também é um gás. Questão 7. Aqui nós temos que colocar verdadeiro ou falso para cada uma das afirmações. Então vamos ver. Já temos aqui a resolução embaixo. Acompanha aí.
A oxidação do ferro é o ferro enferrujar. Oxidação, a ferrugem do ferro. É um fenômeno físico. Isso é falso. A oxidação do ferro é um fenômeno químico. A fusão do chumbo é um fenômeno químico. Isso também é falso. Por quê? A fusão é o derretimento do chumbo. Ele continua sendo chumbo, porém líquido. Então, na verdade, é um fenômeno físico e não químico. Por isso é falso. A combustão da madeira é um fenômeno químico. Isso é verdadeiro. A queima de qualquer produto é um fenômeno químico. Queimar madeira é um fenômeno químico. A queima do papel é um fenômeno físico. Não, a queima do papel é um fenômeno químico. Por isso, falso. E o comprimido efervescente? O que é um comprimido efervescente? Esse aqui da imagem. Um comprimido efervescente é uma reação química dentro do líquido, é um fenômeno químico. Isso é verdadeiro. Espero que vocês tenham compreendido. Se não entendeu, reveja a questão, vai dando pause. Qualquer dúvida, você entra em contato com o professor. Questão 8. O ar que respiramos é composto principalmente por quais substâncias? Se vocês fizeram a pesquisa, vocês identificaram essa resposta. Aqui eu tenho um gráfico onde mostra que a maior parte do ar que respiramos, no caso do ar atmosférico, é 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de dióxido de carbono, argônio, vapor de água e outros gases. Mas vocês podem colocar essa resposta aqui. Pode-se responder que 78% é nitrogênio, 21% oxigênio e 1% dos outros gases. Vão anotando no caderno de vocês as respostas. Essa é a questão 8. Questão 9. Pesquise sobre 3 processos de separação de misturas. Escreva no seu caderno onde esses 3 processos podem ser utilizados no dia a dia. Vocês podem ter pesquisado outros processos além dos que eu vou mostrar aqui. Quem não pesquisou, pode anotar então no seu caderno esses processos aqui. Vamos ter como exemplo, catação do feijão. É um processo que se faz em casa. Filtração do café ou água. Destilação da água, combustíveis e bebida. Evaporação da água nas roupas do varal ou para obter o sal marinho. Aqui eu tenho as imagens para ilustrar melhor. A catação do feijão ou catação de grãos. Então é um processo de separação de mistura chamado catação. A filtração, que pode ser no café ou usar um filtro como esse aqui, que é um filtro para purificar a água. Temos a evaporação. Essa evaporação pode ser as roupas que estão no varal ou a água do mar que evapora produzindo o sal que nós consumimos. E a destilação, que pode ser a destilação da água pura, a destilação de bebidas ou, como na figura, o petróleo que entra numa torre de destilação. Esse petróleo é aquecido e é retirado as frações do gás, da nafta, da gasolina, a querosene para aviação, o óleo diesel e o óleo combustível. Então aqui nós temos 4 processos que vocês podem estar anotando no seu caderno. Questão 10. O ponto de fusão do ferro é igual a 1530 graus Celsius e o ponto de ebulição é de 2450 graus Celsius. Baseado nisso, qual será o estado físico do ferro nas seguintes temperaturas? Nós temos que lembrar que, se a temperatura estiver abaixo do ponto de fusão, a substância estará sólida. Se ela estiver acima do ponto de ebulição, ela estará gasosa. E se a temperatura estiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ela estará líquida. Vou tentar fazer aqui um esquema para vocês. Eu tenho aqui o ponto de ebulição, que é quando a substância vira vapor, no caso do ferro, acima de 2450, e aqui eu tenho o ponto de fusão,
que é quando ela está sólida ou quando ela vai derreter, que no caso do ferro, ela só vai começar a derreter quando passar de 1530. Abaixo disso ele está sólido. Se ficar nessa faixa de temperatura, a substância é líquida. Acima, ela será gasosa. E abaixo, ela será sólida. A 25 graus, então, a 25 graus. A 25 graus Celsius, como vai estar esse ferro? A 25 é abaixo de 1530, ela vai ser sólida. A 130 graus, 130 graus é abaixo de 1530, estará sólido. A 1459 graus, ainda está abaixo de 1530, ainda será sólido. A 2235 graus, é abaixo de 2450, mas acima de 1530, então ele vai ser líquido. E a 3002 graus, está acima de 2450, ele vai ser gasoso. Estão aqui as respostas para cada uma das alternativas dos itens anteriores. E por último, a questão 11, um exercício que fizemos em sala de aula, que diz o seguinte: para verificar de que metal é feito o parafuso, os alunos realizaram a seguinte experiência. Eles determinaram a massa do parafuso, lembra que nós usamos em sala de aula e usamos uma balança, medimos a massa, que deu 147,9 gramas nesse exemplo aqui. Depois, mergulhe o parafuso em 30 ml de água, contidos numa proveta, e lê o volume da mistura água e parafuso, que deu 55,5. Então, observe aqui a ilustração. Só para ilustrar, você pega uma quantidade de água na proveta, coloca o parafuso e depois você observa que a água aumentou um certo nível. É essa diferença que a gente precisa. E essa diferença se dá diminuindo os valores do 55 e do 30. Nós queremos calcular a densidade. Então, vamos tirar os dados primeiro. Sempre que envolver os cálculos, faça isso. Tire os dados no cantinho para depois aplicar na fórmula. Nós temos a massa, 147. Temos o volume final, que é o 55. Temos o volume inicial, que é o 30. E queremos calcular a densidade. Então, primeiro nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos diminuir o volume final do volume inicial. Ou seja, pega o 55,5, diminui do 30. Quanto sobrou? 25. Então, isso é o V do parafuso. Agora, aplicando na fórmula da densidade, que quer dizer densidade igual massa dividido pelo volume. Quanto é a massa? 147,9. E o volume é esse volume aqui que nós tínhamos diminuído um do outro. Faz a divisão, 147 dividido por 25 dá 5,8. Como o 147,9 é gramas e o 25,5 é ml, a resposta fica 5,8 gramas por ml. Então, pessoal, essa foi a correção da lista de exercícios de Química 1. Gostaria que vocês anotassem as respostas no seu caderno para estar estudando. Por quê? Na próxima aula, dia 24, que é na segunda-feira, será feita uma avaliação sobre o que foi estudado até aqui. Gostaria que vocês estejam online no horário da sua aula e acessem o Google Sala de Aula para realizar essa avaliação. Para os alunos que não tiverem o acesso ao Google Sala de Aula, entre em contato no dia da aula, através do grupo ou pessoalmente no WhatsApp do professor Rodrigo. Estudem novamente os assuntos para estarem preparados. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp e também temos o site do professor Rodrigo na internet, que é
rodrimelo.wix.com/aulas. Boa aula, bons estudos e até a próxima aula. Valeu!